Vinícola San Michele, 25 anos. Produtos que unem a qualidade e o verdadeiro prazer de ter à mesa vinhos e espumantes premiados mundialmente. Aguce seus sentidos. Surpreenda-se com a Vinícola San Michele. Para momentos marcantes, o sabor da Itália direto para a sua mesa. Orgulhosamente do Vale Europeu. Vinícola San Michele. Há 25 Olá, anos, Marcelo, revelando tudo bem? sensações. Olá, Alberto, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Hoje vamos fazer mais um passeio pelo Brasil, uma vinícola de Santa Catarina, brasileiro, né? Coisa que é rara por aqui. A gente conhece muito vinho estrangeiro, mas a divulgação de vinho brasileiro é fraca. E o João Clemente, por exemplo, é o dono de uma loja, Hoje foi ele que estamos com o divulgou João para a gente, né? também. Um dos proprietários da vinícola. Então, a gente vai pedir para vocês falarem a respeito da história da vinícola, da região, que já me contaram um pouco, mas o resto das pessoas não conhecem. Se puder falar para a gente aí como é que começou esse projeto. Então, assim, na verdade, Rodeio é uma cidade dentro do Vale Europeu, aqui, próximo a Blumenau. Era toda Blumenau, né? Toda a região. Nós temos as montanhas que nos circundam, nós estamos bem nos pés das montanhas aqui, nossas montanhas estão em torno de 900 a 1.000 metros. E Rodeio foi fundada em 1875 por os imigrantes italianos, trentinos, né? Na verdade, eles vinham com passaporte austríaco, mas junto tinha também italianos. E daí eram veroneses, Mantova, de Pádua, né? Tem um percentual aqui, talvez de uns 5% que não sejam trentinos. O restante somos 100% trentinos. Então, em 1875, já teve uma comunidade de Trento que esteve aqui, conhecendo no nosso centenário. Aí já tínhamos um Gibrá, que era um grupo que se formou, e depois se tornou o Círculo Trentino, né, que até hoje existe o Círculo Trentino, que está espalhado no Brasil inteiro, onde tem trentinos. E através do Círculo Trentino nós tivemos acesso a bolsas de estudos para estudar em Trento. Então o requisito na época era para ser filho de agricultores. Eu no primeiro ano, em 87, eu até chorei, porque na verdade eu estava cursando na FURB, que ela tinha um curso técnico dentro da FURB, que chama ETEV, Escola Técnica do Vale do Itajaí, agropecuária. Estava no curso. Aí eu pensei, pô, vou conseguir a bolsa e eu vou. Só que eu fui barrado. Por quê? Porque o meu pai não era agricultor. Aí o ano seguinte teve um outro grupo que foi na última hora, faltou uma pessoa. Aí ficou aquela brechinha e eu acabei indo, né? Que sorte. Então, a gente foi, então, eu fui do grupo de 88, tinha já um primo que né, estava cursando, ele foi em 87, e nós retornamos no final de 90. E aí, em 91, então a gente começou, porque nós, ex-alunos, não tínhamos dinheiro para, né, começar um empreendimento, e então a gente pediu uma ajuda para a província autônoma de Trento. Então ela deu uma pequena ajuda para a gente aqui. Aí nós conseguimos, através do prefeito da época, que ele colaborou muito conosco, ele até cedeu um pedreiro da prefeitura e mais um funcionário para ajudar, né? E aí nós mesmo, e as pedras. Ele nos cedeu as pedras, que eram para fazer pontes, para a gente dar um empurrão inicial. Daí, com um pouquinho de dinheiro que veio lá e com a nossa mão de obra, a gente conseguiu levantar a vinícola, a vinícola inteira. Eu fiquei até na primeira laje, na parte de pedra, a primeira laje, eu e o Marcelo, né? E eu e o Marcelo retornamos mais um período. Então, nós começamos a construção em abril de 91. Em julho, nós chegamos na laje, a gente retornou para a Itália. Aí lá a gente foi trabalhar de novo em vinícolas, fazer prática e ganhar um dinheirinho. Aquele dinheiro que nós ganhávamos lá, a gente pagava, ajudava os amigos que estavam aqui, porque eles não tinham renda. Então, e aí em final de 91, através do professor Maule, que foi ele que foi o colaborador, vir para cá, que ele é um grande conhecedor de vinho, ele dá consultorias, a compra dos maquinários em 91, e depois a gente retornou e voltamos com ele em 92. E na época ele fez contato com o Adolfo Lona, que era do Grupo Martini. E o Adolfo Lona cedeu agricultores lá da Serra Gaúcha para a gente iniciar empreendimento, porque Santa Catarina não tínhamos na época. Então a gente começou não pela viticultura, começou pela vinícola. Aí depois, ainda em 2007, a gente comprou as primeiras uvas de Santa Catarina e começamos a fazer vinhos
com as uvas de Santa Catarina. Hoje nós temos um projeto, a gente não largou os primeiros vinhos com o nosso produtor da Serra Gaúcha, que é a linha Ritrato, que foi o primeiro vinho. E no Ritrato nós temos um Cabernet. Na época a gente usava só Cabernet, porque era Cabernet Franc com Sauvignon. Que até a Cordilheira tinha na época, era o mercado da época, né? E o Riesling. E um Moscato, que a gente fez um Moscato DMC, depois, na época, fizemos um corte da Moscato com a uva Goethe, que ela ficou muito próxima do Liebfraumilch. Lembra Lembro. da garrafa azul? Isso, aí nós fizemos um vinho na garrafa azul também, que vendeu por um período bem, e hoje a gente desativou. Né? E aí depois começamos a lançar outros vinhos, aí que lançamos o primeiro reserva nas primeiras pequenas produções, lançamos Safra 99 e vendemos em 2000. Aí, como comemoração aos 125 anos da imigração, esse, né? Aí depois lançamos em 2007 o Teródigo, aí trouxemos o professor Mauler para a degustação dele, porque sendo um esperto de Teródigo, então a gente mantém esse contato com ele até hoje, sabe? Ele dá um rumo para a gente troca ideias, mas ele deu muita consultoria, ele girou o mundo inteiro. Para nós, assim, muito conhecimento. Sim. Aí fomos lançando várias linhas. Então, em 2007, o Teródigo. Depois lançamos sempre com uma identidade italiana, né? Claro. O Teródigo lembrava o Trentino. Depois nós fomos para o Maso, que é um Cabernet Merlot Sangiovese, com Toscana, com uvas da Serra Catarinense, que já daí nós abrimos parceiros. Então, nossa produção são com parcerias. Então, a gente tem uma parceria com o produtor e nós também elaboramos uma marca para ele, na parceria das uvas. Aí, depois, fomos um pouquinho mais longe, fomos para o Piemonte, lançamos o Nebbiolo. Em 2013, vinificamos, não tinha data comemorativa. Foi o intuito de produzir um vinho top italiano, né? Vamos inspirar um Barolo. E produzir um vinho, não uma cópia de um Barolo, mas sim um vinho para brasileiro. E com o tempo a gente descobriu, no início nós fazíamos os vinhos para nós. Então a gente faz um vinho um pouquinho diferente, um pouquinho não tão duro, né, como são às vezes que a gente era acostumado, né, com os vinhos italianos. Claro. Então a gente foi modernizando também a maneira de vinificação. Na época eram um pouquinho mais ácidos. Sim. Era assim que a gente aprendeu. Hoje já preferem vinhos menos ácidos. Então são tendências. Claro. E a gente também sempre busca a identidade. Tenta muito, a pessoa abre um vinho nosso e lembra um vinho italiano. Tanto que a gente chegou a usar o slogan, o sabor da Itália ao seu alcance. O que no início era transformando l'uva em vinho e cultura. Porque não tinha cultura do vinho. Deixa eu fazer uma pergunta, Sinei. Essas uvas de Santa Catarina, essas parcerias são em São Joaquim ou são a alturas de, digamos assim, de diversas regiões? O primeiro foi de São Joaquim, que é onde tinha viticultura no início, então foi uma parceria ali. Depois a gente acabou, nós íamos fazer um plantio em São Joaquim, depois a gente optou pela distância, um pouquinho, parceria. A gente achou que a parceria teria muito mais características, né? Então a gente optou pela Urubici, com 2 produtores e um produtor em Bom Retiro. Então, com essas parcerias, a gente praticamente vinificamos uma boa parte, quase todos os nossos vinhos. Só que mantemos ainda aquela parceria inicial do Ritrato. Hoje o Ritrato não é 100% gaúcho, ele tem um corte com uvas da Serra Catarinense também. O Riesling é 100% ainda gaúcho. É só o Riesling que é branco ou tem outro? Não, daí nós temos um cortezinho de Riesling, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Que tem um corte que é o Bianco. Porque a gente quis elaborar um vinho branco que ele servisse a maior parte dos pratos. Então a gente estudou as uvas, tá? Chegamos a essas seriam as uvas. E aí a gente quis elaborar um rosso, seria um tinto para o nosso churrasco, para o Brasil do churrasco. Então, um bom produto, não tão caro, né? Mas que combinasse com o churrasco. Realmente ele é perfeito. Nosso. Estou tomando. Eu tô com não dá para falar de vinho e não tomar vinho. Eu também. Tô com Nebbiolo aqui hoje. Saúde, então. Então, saúde. Saúde e felicidade, né? Vocês estão tomando rosto agora. Tipo os barbarescos também, né? É verdade. Aliás, eu acho que o Baroni tem muita característica de um barbaresco, né? Eu me lembro a primeira vez lá, já faz uns 3 anos, 2017, por aí, quando a primeira vez que eu provei um Baroni, e eu me lembro que a primeira
primeira fungada que eu dei no vinho foi exatamente nesse sentido. Você, pô, mas peraí, isso aqui é um barbaresco. Os aromas eram de um barbaresco. Então, é um vinho com uma característica muito interessante, com uma puxada para uma coisa de barbaresco muito presente. Não sei o que você que está tomando, Beto, não sei se você achou isso também. Eu acho ele bem mais leve do que um Barolo, né? Quer Mais dizer, pro barbaresco, né? eu acho É. mais para um lado de um barbaresco do que um Barolo em si, né? Contar Sim. só uma historinha, o Sinei não conhece essa história. Há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava fazendo uma degustação de vinhos de uvas com Nebbiolo. Então tinha Nebbiolo, tinha barbaresco, tinha Barolo, etc. E aí, tipo assim, na hora que eu fui abrir o italiano, o vinho estava ruim. Só tinha aquela garrafa. Eu falei, dancei, o que é que eu faço agora com esse povo, né? Aí eu me lembrei, peraí, eu tenho um Barone aí. Sorrateiramente, que a loja é pequena, né? Estava cheia, etc. Peguei uma garrafa de Barone e falei, pô, vou dar uma refrescadinha nele só rapidinho e coloquei. A degustação era às cegas, tá? Bem, o vinho que arrebatou à noite, digamos assim, primeiro que as pessoas não conseguiam parar de sentir os aromas, de ficar cheirando o vinho, tanta intensidade aromática que ele tinha. E foi, na verdade, depois do Barolo, o segundo vinho da noite, batendo 3 italianos. Então, esse foi o debut, digamos assim, do Barone aqui para o pessoal. Então, acho que tem uma característica muito barbaresca de ser esse vinho, né? Fizemos uma degustação às cegas, porque a ideia do Barone era a safra 2013, lançamento 2015. Só que daí fizemos uma degustação às cegas em 2014, era maio, e aí foi utilizado 2 Barolos e o nosso. Na época eu coloquei o nosso em segundo, o médico botou o nosso em terceiro e o restante da degustação, que eram umas 15 pessoas, todos em primeiro. Adoraram. Eu disse, o vinho tem que lançar, está pronto o vinho, né? Claro. Então a gente lançou ele na Festa Itália, que nós temos uma Festa Itália em Blumenau, aí corremos atrás fazer o rótulo, que foi esse aqui, rótulo, e aí a ideia do brasão. Aí mandamos fazer o brasão e eu não sabia se chegava a tempo, e nós tínhamos não tinha o brasão assim, nos outros vinhos ele era um hot stamp. Então recortamos o brasão que se não chegasse, isso, que é metal, para colar o brasão. Aí o brasão chegou à tarde, à noite levamos ele para a festa. E foi uma surpresa, o pessoal adorou. Nós engarrafamos só uma barrica para o lançamento e já no primeiro dia vendeu todo o vinho. Tivemos que correr, vir para cá e engarrafar novamente. E assim ele surpreendeu, o Barone surpreendeu muito com o vinho, porque ele foi para fora. Até numa degustação, tem um amigo nosso que levou para uma degustação na UNAF e eles degustaram. Eles deram 87 pontos. O cara só disse, como ele tinha sido recentemente engarrafado, ele não tinha muito tempo de garrafa. Ele disse, ele só não ganha 90 pontos porque precisaria uns 4, 5 meses a mais de garrafa. Porque a madeira ainda ela está, mas se não, ele disse, mereceria depois. Mas eles não sabiam que era um brasileiro. Aí depois o cara disse, esse aí é um vinho brasileiro. Eles ficaram surpresos. E quem se surpreendeu muito foi quando a Vinho Magazine fez a edição, os concursos de Bruxelas, que era feita edição Brasil. Os caras se surpreenderam, porque os degustadores vieram para o Brasil e disseram, bom, nós vamos degustar Cabernet, Merlot, e chegaram ali e encontraram Sangiovese, encontraram o Nebbiolo. Eles ficaram encantados até com o Nebbiolo. Tanto que ela chegou e ligar e dizer, os caras ficaram surpresos. Chegar no Brasil e encontrar um Nebbiolo com tal qualidade. Então, os aromas são muito bons, né? E o brasileiro gosta muito, a gente percebe que eles gostam. O incrível é o Teróldego, que é uma uva pouco conhecida no Brasil, né? Pouca gente conhece, eu gosto muito. Eu acho, Beto, até aproveitando esse gancho, uma coisa muito interessante. O mundo do vinho em geral está começando a apreciar os vinhos com uma certa acidez. Antigamente as pessoas achavam a acidez uma coisa muito cômoda, e hoje em dia muita gente procura acidez, o próprio enólogo, não só o mercado, mas os próprios enólogos procuram acidez no vinho, coisa que a gente aqui no Brasil tem. E também existe no Brasil, muito interessante, como vocês da San Michele e outros produtores nacionais, o resgate de uvas italianas por ter essa raiz italiana, né? Então, como você está falando, Beto, o Teróldego, a Sangiovese, a Lancelota, a Peverella, a Egíodola, quer dizer, tem uma série de uvas que estão sendo resgatadas, e obviamente uvas até inclusive mais lá do Trento mesmo, Trentino,
que talvez mude um pouco o perfil do vinho brasileiro no geral. Quer dizer, o vinho brasileiro tem muito perfil, obviamente, de espumantes, claro, reconhecidamente muito bons, mas para os vinhos tranquilos, esse resgate das uvas italianas é uma coisa muito legal, muito interessante. Tenho provado coisas muito boas, não só como esses vinhos aqui, de uvas de origem italiana e que estão brilhando no mercado brasileiro. Saindo um pouco do Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, então, do Syrah, que viraram meio que dominantes no mercado, ou até mesmo uma certa moda, um certo modismo, mas esse resgate das uvas italianas é muito, muito legal. Essa volta às raízes. E o João, como é que descobriu a San Michele? Eu estava comentando, na verdade, eu descobri os vinhos de Santa Catarina, na verdade, a partir de 2008. A San Michele, especificamente, em 2017. Nós temos um amigo em comum, em Curitiba, que me apresentou o Baroni. E a partir daí a coisa começou, digamos assim, o nosso relacionamento com a San Michele vem aumentando bastante e vem crescendo, né? Como o foco que eu tenho é buscar coisas diferentes, a San Michele é exatamente isso, está trazendo coisas diferentes de alguma forma, né? Inclusive tem espumantes muito interessantes. Então, tipo assim, o meu relacionamento com a San Michele começou há 3 anos atrás, em 2017. Eu queria aproveitar só para fazer uma pergunta para o Silnei. Eu estava falando aqui, eu falei dos espumantes. Essa parte de vinificação e assim, dos espumantes é feita por vocês aí mesmo, cantina também, ou vocês mandam fazer fora? Não, tudo é feito aqui. É que, assim, na verdade, a gente saiu do Trentino especialistas em vinhos brancos, espumantes, essa é a verdade. Nos vinhos tintos, a gente teve um aprendizado mais com o tempo, assim, aí o professor Maule, tá? Mas lá a gente era muito forte nessa parte de brancos, e então a gente já entrou fazendo maceração a frio nos vinhos brancos, controle de temperatura. O único ano, em 92, nós não tínhamos o refrigerador, e a gente, então, como que a gente controla a temperatura dos vinhos? Como o Trentino tem muita água, em montanhas, né? Era utilizado água ao redor do tanque, assim, uma mangueira perfurada que escorria água. Nós adotamos esse método ainda hoje com os tintos. Então, nós temos águas aqui, a gente bombeia e volta, só que são águas frias, elas chegam aos 20 graus e meio, e escorrem no tanque. Então, nos vinhos tintos ainda utilizamos esse método. E os vinhos brancos, daí, claro, a gente trabalha em 14, 15 graus, então, em 92 não conseguimos fermentar essa temperatura dos brancos. Mas em 93 já começamos a fazer brancos com temperaturas controladas baixas. A gente, como nós temos uma parceria, uma distância de 3, 4, 5 horas, colhe, vai para a câmara fria. Vocês chegaram a fazer também a parte de espuma de uma cerveja aí, né? Sim, foi bem interessante você falar isso aí. Eu lembrei porque eu tomei dessa cerveja aí, Morada. Perfeito. O que foi a história? É que no programa da Hebe, né? Teve um belga apresentando a Deus. E aí o Marcelo assistiu, meu sócio. Pô, ele chegou de manhã, cara, eu vi um negócio interessante fazer pra gente, né? Claro. Uma cerveja em método champenois. Aí nós temos o irmão do Charleston, que é de Blumenau. Ele teve, não, eu sou muito amigo do Juliano, da Eisenbahn, tá? Eu vou conversar com ele lá para a gente conseguir a base lá, eu entro junto. Aí ele foi lá e eles já queriam produzir, mas não sabiam como. Aí virou a parceria. Aí eles trouxeram 100 litros, nós fizemos uma pequena quantidade e, claro, a hora de elaborar, eu liguei para o professor Mal. Olha, ele disse, eu vou me informar. Aí ele tentou com a Bélgica, os caras não passavam muita informação. Aí ele acabou conhecendo um amigo que trabalhou justamente na vinícola que fazia a Deus. Aí ele passou as informações, elaboramos o primeiro teste. Quando ele trouxe o professor Mauro para degustar o Terol, ao mesmo tempo ele veio degustar a cerveja que hoje é do grupo da Heineken, né? E na degustação foi fantástica, muito boa. Tanto que depois Juliano Mendes botou ela numa época, numa degustação na Inglaterra, e ela ganhou entre 1000 cervejas o primeiro lugar, né? Todo o método é champenois. Vocês fazem a vinificação em cuba de inox? Tudo em cuba de inox, com temperatura controlada, e depois os vinhos que estão brasão são todos os vinhos 100% barricados. Depois fica um período no tanque de inox, depois vão para as barricas. Aí fica um período... Osso também? ...para degustação. Eu posso dizer que de 8 a 12 meses, alguns passam um pouquinho. Não vou pelo período, mas sim pela degustação, porque cada barrica é uma sentença, cada safra também. Às vezes o aroma é mais concentrado, a marca menos a madeira, entende? Entendi. E assim não é uma receita, é assim mais um olfato mesmo que a gente tira da barrica, sabe?
São francesas barricas ou o que são? Uso bastante a francesa e americana, porém a fábrica é francesa. Mas me conte, esses vinhos que tem o brasão, todos passam em barrica, certo? Que nem esse 100%. 100%. Como é que vocês vendem, além das lojas, do tipo... Essa linha não vai em supermercado, com exceção do reserva, que vai nas adegas e supermercado, até supermercados melhores. Nós temos a comercialização até 2003, a gente trabalhou praticamente em venda direta. Em 2003, aí a gente iniciou até botar em redes na região, sabe? Não é na região, trabalhar com os mercados melhores, restaurantes e coisa assim. E agora, hoje em dia, já temos parceiros que vendem nossos vinhos, no caso do Clemente, né? Do Sabore, aí nós temos da Vinícola, que também faz parte do nosso e-commerce, né? Depois tem outros, no Rio Grande do Sul também, tem vários que vendem os vinhos dessas pequenas produções, que são os pequenos, não são as grandes lojas, né? Lojas menores, claro. E que vendem esses vinhos de valor agregado, esses vinhos diferentes. Hoje, por exemplo, desses 3 vinhos de pequenas produções, e se a gente incluísse aí o Pinot, quantas garrafas mais ou menos de cada um você está produzindo hoje anualmente? Então, na linha das pequenas produções, então nós temos, aqui nós estamos com 3 vinhos. Vai ter um reserva Cabernet Sauvignon ainda e um Pinot. E estamos para lançar um Sangiovese puro, que vai ser também umas 1.500 garrafas. Então, o Pinot é 1.500 garrafas, esse Sangiovese também vai ser 1.500 garrafas. O Barone é em torno de umas 3 a 4 mil garrafas, o Maso também, e o Terodo em torno de 2.000, 2.500, por ali. No total, quantas garrafas vocês produzem? Nós temos uma linha de espumantes. Então, espumantes, nós temos um de brasão também, que é um espumante reserva, que é um Champenois de 4 anos. Então, esse também que produz umas 2.000 garrafas, porque o custo é muito alto de manter. Aí nós temos um de 18 meses, que é o nosso giro, né? E um rosé também 18 meses. Aí nós temos moscatel. Aí nós temos o retrato, que é uma linha de volume, que são ali umas 15.000 garrafas. Tem o rosso, que gira em torno de umas 15.000 garrafas, que são os maiores. Nós temos uma linha até de vinho de mesa, porque os nossos avós aqui, eles tomavam esses vinhos. Então, na região, o pessoal gostava muito, a gente não assina como San Michele, a marca Torre di Luna, são produzidos aqui, mas também com temperatura controlada, filtração estéreo, tudo na mesma qualidade. E também esse a gente faz umas 30, 40.000 garrafas desse. Então, no total, nós produzimos umas 200.000, mas a maior parte é vinífera. Por causa que temos uma linha de americano, né? Só um seco e um suave. Então, a vinífera dá uns 70% mais ou menos. É uma produção mais boutique e acaba afunilando, digamos assim, a parte comercial, exatamente para, digamos assim, entre aspas, revendedores boutique também, né? De quem que não vende grande volume, tipo eu aqui, né? Na Vini Sapori, mas... E o espumante é o que é mais recente? No espumante, nós fomos os primeiros em Santa Catarina a produzir espumante em método Champenois. Nós produzimos o primeiro espumante em 2001. Deixamos fora um tanquezinho que nós temos de 550 litros, alugamos 3 freezers grandes, sim. Aí colocamos um termostato, aí fizemos a fermentação do freezer. Caramba! Aí comprou uma maquininha manual de colocar as rolhas, o congelamento fizemos com o freezer também, bem artesanal. Degorja na mão. É muito legal isso aí. Legal esse pioneirismo. Aí surpreendeu bastante o espumante também. Tanto que no ano seguinte já fizemos isso, lançando. Não, foi 2000 a primeira. A uva desse método tradicional qual que é? Chardonnay. Às vezes a gente usa um pequeno, se falta para completar o tanque, um pouquinho de riesgo, uma coisa pequena, sabe? Fora essas uvas que a gente estava conversando no outro dia em off, Sidney, você tinha me falado da Rebo, que é uma uva que também, que parece que vai produzir algumas coisas interessantes aí em Santa Catarina. Você está com alguma coisa em mente já com algum parceiro para essa uva, não? Nós vamos fazer teste já com um parceiro, já vai
Já foi algumas variedades numa região nova, muito boa, que é em Lages. Vamos fazer um teste pequeno para depois fazer um plantio melhor, né? Então, a Rebo, na verdade, a gente participou, a gente conseguiu, na verdade, esse projeto com a Província Autônoma de Trento, um projeto da onde foram testadas 36 variedades, que participou do projeto, não foi elaborado, nós fomos só intermediários para captar, né? Para conseguir São Michele. Então, foi juntamente com a Universidade Federal, com os pesquisadores do Ilho Poro, que é amigo nosso lá de São Michele, né? E o Marco Stefanini, que é muito amigo. Tanto aqui, ó, todas elas. Então, a Rebo, deixa eu pegar a foto, o Primitivo, até interessante, a Nero d'Avola, foram testadas Montepulciano. Consegue, essa uva, ela foi um cruzamento feito por um pesquisador, antes do Marco Stefanini, que ele fez um cruzamento da Teródogo com Merlot. E ele tinha abandonado o projeto porque era uma uva muito frutada, que na época eles queriam os vinhos menos frutados. E o Marco Stefanini resgatou essa uva, porque lá em San Michele tem um experimental com, acho que eram 5.000 variedades, com 2 plantas de cada. Aí ele resgatou e ele fez cruzamentos novos também. O Marco desenvolveu e aí eu participei das degustações. A Rebo, para mim, cada degustação, ela me chamava muito a atenção. Então, das tintas, a Rebo, Teródogo e Sangiovese. Mas muito bom o Montepulciano também, mas 3 ali eram fantásticos. Mantinham uma qualidade constante. E das brancas foi Vermentino, Incrocio Manzoni, que também foi feito em San Michele, Fiano. E qual é o período de colheita de vocês? Na Serra Catarinense, a colheita geralmente vai final de março, metade de abril. Já as uvas produzidas aqui embaixo, a parte baixa, elas já ficam prontas início de janeiro. Lá na Serra, algumas castas, algumas cepas chegam aí até maio, né? Dependendo um pouco do clima do ano, vão até maio. Eles têm características bem diferentes do que a gente, exatamente o que ele falou ali. Quando você está a 900 metros, a diferença de 300 metros de altitude alonga muito o tempo de maturação, né? Segundo a nossa produção, nós temos um parceiro a 980 metros, um a 1.100, um a 1.200. E dá diferença até nos aromas. O Cabernet Sauvignon, tipo a 980, é muito mais frutado. E esse maço alto é como se fosse um super toscano. Ele é Sangiovese, Cabernet e Merlot, não é isso? Realmente se inspiramos num super toscano. Tá? Então, aqui tem Sangiovese de 1.100 metros e de 1.200 metros. Então, de 2 altitudes. Então, como a gente tem os parceiros, a gente vinifica uma parte o parceiro e a parte nossa, depois, como temos 2 parceiros, 3 parceiros, a gente acaba unindo. Então, a gente acaba tendo uma complexidade neles, né? Inclusive, é interessante essa coisa da altitude, porque você pega essas uvas, apesar de elas serem italianas, ela tem uma certa liga, digamos assim, com as características típicas da uva. Na verdade, ela apresenta também uma característica muito particular do terroir de Santa Catarina. Então, quando você pega Montepulciano, pelo menos os vinhos que eu conheço da Serra, são vinhos muito poderosos, muito estruturados, em função exatamente dessa mudança de terroir de altitude, né? Então, é diferente do Montepulciano de Abruzzo. Esse é um Montepulciano são joaquinense. Tem outras características totalmente diferentes, né? A própria Sangiovese, né? Então, é interessante que eles mantêm um pouco essa característica da uva, que é básica da uva, porém, eu acho que a gente sente bastante esse terroir de altitude nesses vinhos, né? E é interessante isso que o Sidney está falando, porque ele acaba cruzando, na verdade, ou fazendo um blend de diversos vinhedos e diversas altitudes da mesma uva, né? Ganha muito mais complexidade, certamente. Aqui no Brasil, a gente quase não fala de vinho brasileiro. Depois só ouve falar de vinho da Serra Gaúcha. Quer dizer, a campanha vem em segundo lugar, quem conhece um pouco mais, e Santa Catarina também quem já ouviu falar, mas normalmente não é algo que é dito, né? É jovem ainda, né? Nos vinhos. Jovem. Se a gente pensar, na verdade, Santa Catarina, se você pensar em engarrafamento, não estou falando nem vinhedo, engarrafamento e vinho, acho que o primeiro, o Sidney falou aí que em 91 ele fez algumas coisas aí, etc, tal, de espumante, coisa parecida, mas tipo assim, você está falando que estão atingindo a maioridade agora, então não fizeram 21 anos.
está fazendo 18 anos, quer dizer, então, realmente, o mundo do vinho do Brasil não conhece ainda, né? Pois é. Porque eles mesmos, que ainda são muito pequenos jovem. produtores, né? E não dá para fazer um trabalho muito forte de marketing, de sair para o mercado e tal. Então, realmente acaba sendo meio assim, no tete-a-tete, um fala para um fala para o outro, de quatro, e você vai descobrindo, né? Recentemente eu tenho conhecido mais do vinho do Brasil, recentemente dos últimos 4, 5 anos. E a gente tem um preconceito. O brasileiro, nós temos um preconceito, aquela sensação de que tudo que vem de fora é melhor. E as pessoas não sabem, muitas vezes, que histórias bonitas têm os vinhateiros brasileiros, histórias de imigração italiana, alemã. É uma coisa tão, tão bacana. E você vê, mesmo essas vinícolas, como você mesmo falou, João, jovens, né? Mas resgatando essa tradição, resgatando essa história. E são lugares que nos acolhem muito bem. Quer dizer, você não precisa, muitas vezes, ir para a Europa para ver lugares lindos, comer uma boa comida. Você consegue, aqui perto no Brasil, pegar um voo para Florianópolis, para Porto Alegre e conhecer regiões fantásticas, regiões belíssimas, e que para muitos brasileiros que gostam de vinho são totalmente desconhecidas. Preferem muitas vezes ir para a Argentina, para o Chile ou para a Europa, sem ter visto antes as coisas aqui tão perto e tão acessíveis. E hoje em dia tem vinícolas com agriturismo, com hospedagem decente. Eu acho que Santa Catarina está com tudo para não só ser litoral como é hoje em dia, mas interior também, né? Começar a explorar mais o interior. Aqui, Alberto, nós fizemos parte de um roteiro turístico que é do cicloturismo, um dos primeiros no Brasil, e a vinícola faz parte dentro do roteiro. Então, muito turista agora deu uma parada, né? Mas assim cresceu muito nos últimos anos o cicloturismo, e esse cicloturista, ele é um turista muito inteligente, muito preparado. Então, ele gosta geralmente muito de vinho, ele posta, e nós temos um turismo muito interessante nesse aspecto. E nós estamos dentro da rota, então a gente acaba se tendo uma vantagem nisso, né? Mas, Cirnei, vocês estão abertos aí à visitação, só degustação, ou vocês têm alguma coisa também de comida, etc. Tal? Não, nós aqui é degustação à loja. Nós fomos o primeiro consórcio no Brasil. Nós somos 9 municípios, que a gente fez um consórcio e a gente criou um turismo integrado. Então, chega aqui em Rodeio, nós temos o Vale das Trutas, que é parceiro, que é truta. Aí no centro temos o Camineto, que é comida típica. Aí tem o Caminho dos Anjos, que é um restaurante um pouco mais recente, comida italiana top. Aí temos a Cucina del Mose, que é um buffet, mas muito... Então, Timbó, daí tem restaurantes e, sabe, isso se tornou interessante, porque fazer turismo só para vir para Rodeio é pouco. Unindo, ficou maior. Claro. Então, isso deu muito certo. Agora até uniu mais, agora já estamos de 9, já estão 13. Entrou. A gente tem que agradecer o seu tempo, o trabalho que está sendo feito, toda essa... Parabenizar o trabalho desses 30 anos. Eu que sou descendente de italiano, fico contente. Concordo. Hoje tem muito vinho bom no Brasil já. Mas pessoas como vocês, assim, ó, muito interessante. Pode deixar que a gente vamos divulgar aí os produtos de vocês também, Santa Catarina, e vamos falar do seu vinho para frente e falar só bem dele, é óbvio, né? Porque aquilo que a gente experimentou valeu a pena. Cada vez Salute, então. Você vê, ó, tava tão ruim o vinho que a taça... Já tá no final. Obrigado, seu Ney. Muito obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado, Marcelo. Alberto, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.